equações e inequações trigonométricas para começar e depois a gente fala de funções circulares inversas. Dá uma olhada no seguinte. Quando a gente pensa em equações, eu vou resumir as equações trigonométricas a 3 equações fundamentais. Embora pareça redundante o que eu vou te dizer, presta atenção. Vou te dizer que seno de x é igual a seno de A, cosseno de x é igual a cosseno de A e tangente de x é igual a tangente de A. É importante perceber que x é o ângulo que nós não conhecemos, enquanto que A é o ângulo que a gente vai ter a informação pelos dados do exercício. E aí, com isso, a gente vai criar a estrutura das equações. Dá uma olhada, eu coloquei um grupo de exemplos aqui e a definição para a gente pensar. Para começar, seno de x igual a seno de A. Bom, o que a gente precisa dizer, pessoal? O seno vai ser igual a A ou vai ser igual ao simétrico de A em relação ao eixo vertical, que é π menos A. Então, se a gente pensar em infinitas voltas, eu vou te dizer que x é igual a A mais 2kπ, ou x é igual a π menos A mais 2kπ, ok? X é igual a π menos A mais 2kπ. Se a gente trabalhar dessa forma, toda vez que eu tiver seno de x igual a seno de um ângulo A qualquer, a gente trabalha com A mais 2kπ e π menos A mais 2kπ. Sabendo disso, dá uma olhada nos 2 exemplos que eu coloquei aqui, ó. Admita que x pertence ao conjunto dos reais. Bom, eu vou te dizer que seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Pessoal, se o seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, você vai me responder o seguinte: no primeiro quadrante, para que valor o seno vale raiz de 3 sobre 2? Professor, vale raiz de 3 sobre 2 para 60 graus. Então, olha lá. Seno de x é igual a seno de 60. Logo, x é igual a 60 mais 2k vezes π, ou x é igual a 180 menos 60 mais 2k vezes π, que me dá x igual a 120 mais 2kπ. Pessoal, aqui eu estou deixando a ideia em graus. Dependendo do exercício, ele vai representar essa solução em radianos. Tá ok? Eu deixei misturado ali uma parte em graus, uma parte em radianos. Ok? Exemplo 2. X pertence aos reais. Seno de x é igual a menos 1/2. Bom, para que valor no primeiro quadrante o seno valeria 1/2 positivo? Valeria 1/2 para 30 graus. Então você vai me dizer que seno de x seria igual a seno de 30. Mas peraí. Não é 1/2 positivo, é menos 1/2. No caso do seno, a gente faz assim, ó. Seno de x igual a seno de menos 30. Ok? 30 graus era no primeiro quadrante, agora o ângulo vai ser o quê? Vai ser menos 30. Então, a gente vai trabalhar. X é igual a menos 30 graus mais 2k vezes π, ok? Mais 2k vezes π, que é 360 vezes k, ou x é igual a 180 menos o menos 30 mais 2k vezes π. Logo, x é igual a 210 graus mais 2kπ, ok? X é igual a 210 graus mais 2kπ, ou x é igual a menos 30 graus mais 2kπ. Perfeito? Ok? Esse é o segundo exemplo que a gente tem aqui. Sabendo disso, eu preciso te falar a respeito do cosseno. O cosseno é diferente, olha só. Cosseno de x igual a cosseno de A. Quer dizer que x é igual a A mais 2kπ, ou x é igual a menos A mais 2kπ. Bom, o que acontece? Como o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes, você vai perceber que a resposta ou é para A positivo ou é para A negativo. E aí ela está disposta da forma que a gente vê lá. Sabendo disso, a gente vai pegar e vai dar uma olhada aqui. Eu tenho 2 exemplos, olha só. X pertence aos reais. Cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Para que ângulo isso acontece? Isso acontece para 45 graus. Então, cosseno de x é igual a cosseno de 45. Como é que ficam as nossas respostas? X igual a 45 mais 2kπ, ou x igual a menos 45 mais 2kπ, ok? Mais o valor mais 2kπ, menos o valor mais 2kπ. Lembra? 2k vezes π é a mesma coisa que 360 graus vezes k. Exemplo 2. X pertence aos reais, e aí eu vou te dizer que cosseno de 3x é igual a 1/2. Bom, se o cosseno de 3x é igual a 1/2, a gente sabe que, para que eu tenha cosseno valendo 1/2, isso é 60 graus no primeiro quadrante. Então, cosseno de 3x é igual a cosseno de 60. Se o cosseno de 3x é igual ao cosseno de 60,
você vai me dizer que 3x é igual a 60 mais 2kπ, ou x é igual a 20 graus mais 2kπ sobre 3. Né? A gente dividiu toda a expressão por 3 e ficou com x. E a outra opção é o quê? 3x é igual a menos 60 graus mais 2kπ. 3x multiplicando vai para lá dividindo. Fica x igual a menos 60 graus mais 2kπ sobre 3. Ok? Seu exemplo número 2. Exemplo número 3. A tangente, ela vem por uma relação direta. Olha só. Se a tangente de x é igual à tangente de A, você vai me dizer que x é igual a A mais kπ. Ok? X é igual a A mais K vezes π. Quer dizer, não precisa duas relações aqui na tangente. Como ela é positiva no terceiro e no primeiro quadrantes, a gente tem uma relação apenas. Sabendo disso, a gente vai dizer o quê? Exemplo número 1. X pertence aos reais. Tangente de x é igual a 60. Então, tangente de x é igual a raiz de 3. Logo, tangente de x é igual a tangente de 60. X é igual a 60 mais K vezes π. E, na segunda opção, x pertencendo aos reais. Tangente de 2x é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 2x é igual a tangente de 30. Logo, 2x é igual a 30 graus mais kπ. Logo, x dividido tudo isso por 2 é igual a 15 graus mais kπ sobre 2. Perceba, as expressões que nós trabalhamos nesses 6 exemplos são baseadas num x pertencendo aos reais. Se eu tiver valores para o intervalo angular, eu vou pegar esse k e vou substituir ele, respectivamente, por números inteiros. Então, vou substituir o k por menos 1, por menos 2, por 0, por 1, por 2, por 3, e assim por diante, até que os valores fiquem encaixados dentro do intervalo que a gente quer, ok? A gente vai ver isso nos exercícios daqui a pouco, legal? Vamos em frente. O que mais a gente tem que falar? A gente tem que falar a respeito de inequações trigonométricas. Dá uma olhada. Exemplo número 1. X pertence ao intervalo que vai de 0 até 2π. Se x pertence ao intervalo que vai de 0 até 2π, eu vou te dizer que seno de x é maior ou igual a raiz de 2 sobre 2. Se seno de x é maior ou igual a raiz de 2 sobre 2, pensa comigo. Para que valor que eu tenho seno igual a raiz de 2 sobre 2 no primeiro quadrante? Professor, no primeiro quadrante para 45 graus. Agora, qual é o outro quadrante positivo? Professor, o outro quadrante positivo é o segundo quadrante. E o equivalente de 45 graus no segundo quadrante é 135 graus. Os dois, quando projetados no eixo do seno, tocam o eixo do seno no raiz de 2 sobre 2. O que eu quero são valores maiores iguais a raiz de 2 sobre 2. Aquela parte destacada em azul é a nossa solução numérica. Agora, dá uma olhada no seguinte. Angularmente, a minha solução vai de 45 graus até 135 graus. Quer dizer que x é maior ou igual a 45 e é menor ou igual a 135 graus, ok? Essa é a primeira parte da solução que a gente tem aqui. Além disso, eu ainda tenho que te falar a respeito do seguinte. Exemplo número 2. X pertence ao intervalo que vai de 0 até 2π. Cosseno de x é maior que 1/2. Pessoal, para que valor o cosseno vale 1/2? Professor, cosseno vale 1/2 para 60 graus no primeiro quadrante. O outro quadrante equivalente é o quarto quadrante. E 60 graus no quarto quadrante equivale a 300 graus. Só a gente lembrar das reduções de quadrantes. Os dois ângulos projetados sobre o eixo do cosseno dão 1/2. Agora, o que eu quero são valores maiores do que 1/2. Se eu quero valores maiores do que 1/2, olha só, não tem sinal de igual. Se não tem sinal de igual, bolinha aberta. E aí, eu quero os maiores do que 1/2, estão marcados em vermelho lá na expressão. Se os valores maiores do que 1/2 numericamente são aquele intervalo em vermelho, quer dizer que o intervalo angular é um intervalo que vai de 300 graus até 60 graus. Mas já te aviso, intervalo de 300 até 60 é um intervalo estranho, digamos assim. A gente precisa saber do seguinte: toda vez que a nossa resposta passa pela origem, a gente deve separar esse intervalo. Então, eu vou te dizer que eu tenho x maior ou igual a 0 graus menor do que 60, ou x maior que 300
menor ou igual a 360, ok? Maior que 300, menor ou igual a 360. Essa é a solução que a gente tem aqui nesse segundo exemplo. Exemplo número 3. X pertence ao intervalo que vai de 0 até 2π. Eu vou te dizer que a tangente de x é maior ou igual a raiz de 3 sobre 3. Se é dessa maneira, dá uma olhada no seguinte. Tangente é igual a raiz de 3 sobre 3 para 30 graus ou para 210 graus. Eu quero valores que sejam maiores ou iguais. Então, bolinha fechada. Agora, se a gente quer valores que sejam maiores ou iguais, presta atenção numa coisa importante. Se eu pegar os valores que vão de 30 até 90 graus, de 30 até 90 graus, eu vou ter projeções no eixo da tangente, todas maiores que raiz de 3 sobre 3. Só lembra de uma coisa, tangente de 90 não existe. Ao mesmo tempo que as respostas, as soluções de 30 até 90 me dão solução verdadeira, as respostas de 210 até 270 também nos dão solução verdadeira. Consequentemente, você vai me dizer que x é maior ou igual a 30, menor que 90, ou x é maior ou igual a 210, menor que 270. Ok? Esse é o exemplo 3. A gente falou aqui de equações e inequações trigonométricas, ok? Temos exercícios, fique bastante atento a esse conteúdo. Dê uma olhada no seguinte. Eu preciso te falar agora a respeito das funções circulares inversas. Pensa comigo no seguinte. Eu vou começar te falando do arco seno. Pessoal, funções circulares inversas são funções que apresentam uma restrição de domínio. Quer dizer o quê? A gente tem só um pedaço do x aqui, né? Domínio é x. Pensa comigo. X é igual a arco seno de y. Pessoal, dizer que x é igual ao arco cujo seno vale y, olha bem, a leitura aqui é muito importante. Dizer que x é igual a arco cujo seno vale y é a mesma coisa que dizer o seguinte, seno de x é igual a y. X deve pertencer ao intervalo, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, fechado, e o y, que é a parte numérica, vai pertencer ao intervalo de menos 1 até 1, ok? Dá uma olhada no seguinte exemplo. X é o arco cujo seno vale 1/2. Pessoal, se x é o arco cujo seno vale 1/2, quer dizer que seno de x é igual a 1/2. Dá uma olhada. Em arco seno, ou a solução está no primeiro ou está no quarto quadrante. Primeiro quadrante é positivo, o equivalente do quarto quadrante é negativo. Você vai me dizer o seguinte, para que seno de x seja igual a 1/2, x tem que estar no primeiro quadrante, ele vai valer quanto? Vai valer 30 graus, ok? Isso é um arco seno. Além do arco seno, eu preciso te falar do arco cosseno. Olha só, x é o arco cujo cosseno vale y. Quer dizer, então, que cosseno de x é igual a y. O intervalo angular do arco cosseno vai de 0 até 180, ok? O intervalo angular vai de 0 até 180, e o intervalo numérico, evidentemente, vai de menos 1 até 1 positivo. Por exemplo, x é o arco cujo cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, então, que cosseno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Pensa comigo. Se o cosseno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2, pessoal, valor negativo. O arco cosseno ou está no primeiro ou está no segundo quadrante. Primeiro quadrante do cosseno é positivo, segundo quadrante é negativo. Então a nossa solução é uma solução do segundo quadrante. Pensa só, para que valor o cosseno de x vale raiz de 3 sobre 2? Para 30 graus positivo. Agora, para que ele venha a valer menos raiz de 3 sobre 2, quer dizer que a minha solução é o quê? X igual a 150 graus. Ok? X igual a 150 graus. Então, a solução aqui seria x valendo 150. Depois do arco cosseno, nós temos o arco tangente. Dá uma olhada. X é o arco cuja tangente vale y. Quer dizer que tangente de x é igual a y. O intervalo é um intervalo aberto de menos 90 até 90. Ok? Aberto em menos 90, aberto em 90.
e a tangente não tem nem valor mínimo nem valor máximo. A gente vai dizer que y pertence ao conjunto dos reais. Por exemplo, dá uma olhada no seguinte. X é igual a arco tangente de menos 1. Quer dizer que a tangente de x é igual a menos 1. Pessoal, no primeiro quadrante, a solução para isso seriam 45 graus, mas não é primeiro quadrante. Arco tangente ou está no equivalente ao quarto, ou está no equivalente ao primeiro quadrante. Então, você vai pegar e vai me dizer o quê? Se é um valor do quarto quadrante equivalente a 45, x é igual a quanto? X é igual a menos 45, ok? A solução nesse caso é x igual a menos 45, né? Pessoal, cuidado, eu falo equivalente ao quarto quadrante para que a gente lembre do sinal. Mas dá uma olhada no intervalo onde eu tenho o arco tangente. Ele é de menos 90 até mais 90. Então eu não posso ter como solução 315. Eu tenho que ter o quê? Menos 45 graus, ok? Menos 45 graus. Perfeito? Legal?